Sim, então, dando continuidade dos tecidos conjuntivos especializados, temos o tecido ósseo. O tecido ósseo é o componente principal do esqueleto, ele dá suporte para tecidos moles e protege órgãos vitais, como é o caso da caixa craniana e da caixa torácica, além do canal raquidiano na coluna vertebral, que vai proteger a medula espinhal. Ele vai alojar e proteger a medula óssea, que é formadora das células do sangue. Ela vai dar apoio, o tecido ósseo também vai dar apoio aos músculos esqueléticos com o sistema de alavancas. E também vai ser um importante depósito de cálcio, fosfato e outros íons. Como eu falei, o tecido ósseo é um tecido especializado, é um tipo especializado de tecido conjuntivo, formado por 3 tipos de células, que é osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, e por uma matriz celular calcificada mineralizada, que é a matriz óssea, que ela é uma matriz acidópila, pela grande quantidade de colágeno. Não há difusão de substância através da matriz óssea, ou seja, a nutrição ela depende de canalículos. Os canalículos, como está nessa imagem aqui, eles são essas entradas dentro da matriz óssea, pelas quais passam vasos sanguíneos e nervos. E aí, através desses canalículos há a nutrição das células do tecido ósseo. Quanto aos tipos de células do tecido ósseo. Então, tem umas células osteoprogenitoras, que elas derivam das células tronco mesenquimatosas. Então, são essas células aqui em amarelo. Elas são tanto do lado externo, quanto interno da medula óssea, no canal medular. São células precursoras dos osteoblastos. Os osteoblastos esses de roxo. Os osteoblastos, por sua vez, eles vão formar os osteócitos, que são essas células aqui, que elas vão estar imersas na matriz óssea. E outras células também presentes são as células do revestimento ósseo, que são as células periosteais e endosteais. Vamos ver um pouco de cada uma delas. Os osteoblastos são células responsáveis, elas são formadoras do osso diferenciado. São elas que secretam a matriz óssea. Então, elas vão secretar o colágeno, tipo 1, que é 90% da matriz óssea, e proteínas da matriz óssea. Elas vão ser responsáveis pela calcificação da matriz óssea. Então, elas vão sintetizar proteínas que vão estimular o próprio metabolismo dos osteoblastos, assim como vão facilitar a deposição de cálcio na matriz. Elas podem ter formato cuboide ou poligonal. Elas ficam agregadas em uma única camada de células, que vai lembrar até o arranjo de um epitélio simples. Quando elas têm essa atividade sintética, elas são cuboides com citoplasma acentuadamente basófilo. Por que acentuadamente basófilo? Já que elas vão produzir, ter uma alta síntese de proteína, então ela vai ter uma grande quantidade de ribossomos no seu citoplasma, e com isso, os ribossomos, como eles são feitos a partir do RNA, que é um ácido nucleico, então ela tem essa característica basófila quando em intensa atividade sintética. Os osteócitos são as células ósseas maduras, que elas são envoltas por matriz óssea previamente secretadas pelos osteoblastos. Então, no processo de maturação do osteoblasto para o osteócito, o osteoblasto ele vai sendo circundado pela matriz óssea. Então, à medida que vai tendo esse processo de maturação, que dura em torno de 3 dias, o osteoblasto ele vai ser denominado de osteócito. Então, cada osteócito ele tem cerca de 50 prolongamentos celulares que eles vão se comunicar entre eles. E após a mineralização da matriz óssea, cada osteócito ocupa um espaço ou lacuna, que esse espaço ele vai se adaptar ao formato da célula. Então, esses prolongamentos citoplasmáticos dos osteócitos, eles estão alojados no interior dos canalículos, dentro da matriz. Aqueles canalículos que eu falei, pelas quais passam os vasos e os nervos. Então, a gente tem os osteócitos aqui marcados nesses pontos um pouco mais escuros, e esses prolongamentos dos osteócitos vão formar os canalículos. Então, o osso ele é formado por um conjunto, uma unidade funcional, que na verdade chama ósteo. Esse ósteo é formado por vários osteócitos, que estão conectados entre si através de prolongamentos. Esses prolongamentos
estão contidos nos canalículos. Vamos lá. Os osteócitos, vamos lá, ele tem um núcleo de cromatina condensada. Por que ele tem um núcleo de cromatina condensada, que também é chamado de heterocromatina? Porque se o osteócito ele é uma célula que ele já não tenha uma capacidade sintética, assim como o do osteoblasto, então o DNA ele não é mais acessível, então ele está bem condensado. Então, são células metabolicamente ativas e funcionais que respondem a atividades mecânicas aplicadas ao osso. Apesar de elas serem metabolicamente ativas e multifuncionais, elas não secretam a matriz óssea. Quem faz a secreção da matriz óssea é o osteoblasto. Mas não quer dizer que o osteócito também seja uma célula morta, inativa e sem metabolismo. Outras células são as células do revestimento ósseo, que podem ser células periosteais e células endosteais. As células do periósteo ficam na superfície externa e do endósteo na superfície interna. Então, a gente volta aqui de novo para aquela imagem. Então, revestindo o osso externamente, a gente tem o periósteo. E internamente, temos o periósteo. Então, ele vai revestir nos ossos longos. O periósteo, ele vai... O endósteo, desculpa. O endósteo, ele vai revestir nos ossos longos o canal medular. Essas células, tanto periosteais como endosteais, elas vão ser responsáveis pela manutenção e suporte nutricional dos osteócitos inseridos na matriz óssea. E, por fim, mas não menos importante, os osteoclastos, que eles são células que vão fazer a reabsorção óssea. Os osteoclastos, eles são células multinucleares grandes. Eles têm um citoplasma acidófilo com borda pregueada. A função do osteoclasto é regulada por muitos fatores. Então, os osteoclastos são observados em locais em que a remodelação óssea está em progresso. Então, a gente tem aqui um corte histológico de um osso, e é importante identificar, em uma classificação que a gente vai ver mais para frente aqui agora, a diferença entre um osso esponjoso e um osso compacto. Então, aqui eu sei que é um osso esse aqui é um osso esponjoso. Por quê? Lembrando que a matriz óssea, ela é acidófila. Então, eu sei que essa parte aqui, mais rosa, é a matriz óssea. Com a seta preta, temos os osteócitos. Perceba que eles estão relativamente isolados, eles são distantes uns dos outros, porque os osteoblastos que ficam mais na periferia, você vê que eles têm uma matriz bastante basófila, você vê que eles têm a coloração roxa. Os osteoblastos, eles vão sair da periferia, eles vão secretar, lembra até um pouco da questão da cartilagem dos condroblastos e condrócitos. Então, essa matriz ela vai sendo sintetizada ao redor desse osteoblasto à medida que ele vai sendo convertido em osteócito. E aqui, a gente percebe essa célula de tamanho bem maior comparada às outras. Ela é multinucleada, então a gente percebe mais de um núcleo aqui. Ela é o osteoblasto. Então, ela vai ser responsável pela remodelação óssea. E essa parte aqui, branca, com esses pontinhos mais escuros, é a medula óssea. Então, a gente sabe que aqui é um osso esponjoso. Já em contrapartida, aqui a gente tem um osso compacto. Por quê? A gente sabe que é um osso compacto. Porque aqui a gente vê bastante medula óssea e relativamente pouco tecido ósseo em si. Então, aqui a gente vê uma grande predominância do tecido ósseo. Então, aqui é um osso compacto. Da mesma forma, porque a diferença entre eles é só uma questão de organização. Mas, em relação histologicamente, eles são o mesmo tecido. O tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso é o mesmo tipo de tecido. É só uma questão de organização. Então, no tecido ósseo compacto, como esse aqui, então a gente vê uma grande quantidade de matriz óssea, acidófila, como a gente já tinha falado, pela questão da quantidade de colágeno.
Em preto, o osteócito. E aqui a gente vai ver o periósteo, que é essa camada de tecido conjuntivo ao redor dos ossos. Aqui a gente vai ver, aqui a gente pensando no osso longo, a gente vai ter tecido ósseo compacto nas periferias, medula óssea vermelha no centro, cavidade medular. E como é um osso longo, ele está associado a um sistema esquelético, então temos tecido muscular esquelético aqui associado a esse osso. Da matriz óssea, a parte inorgânica, ela é cerca de 50% do peso da matriz óssea. Os íons mais encontrados são o fosfato e o cálcio. Eles dois juntos formam cristais, que são os cristais de hidroxiapatita. A parte orgânica é feita quase exclusivamente de fibras colágenas, e cada um desses componentes vai ter uma função diferente. A hidroxiapatita, ela vai dar ao osso rigidez. E o colágeno, ele vai dar resistência. O que é que isso significa? Isso significa que sem a hidroxiapatita, o osso ele não vai ter mais rigidez. Ou seja, o osso ele vai ficar flexível sem hidroxiapatita. Já o osso sem colágeno, ele vai perder resistência. Então, com isso, ele vai ficar quebradiço. Então, é importante saber o papel de cada um deles. A hidroxiapatita vai conferir rigidez, mas o colágeno vai conferir resistência. O periósteo e o endósteo. O periósteo, como eu já tinha falado, é uma camada externa do osso. Existem duas camadas, a camada fibrosa externa, que se assemelha a outros tecidos conjuntivos densos, e a camada interna, mais valorizada, que são células osteoprogenitoras. O endósteo vai ser uma camada de células osteogênicas achatadas. Esse endósteo ele vai ser encontrado nas cavidades do osso esponjoso, no canal medular dos ossos longos, nos canais de Havers e os de Volkmann. Então, aqui temos, para dar um exemplo. Então, aqui é um corte do osso. Então, aqui a parte mais externa vai ser revestida pelo periósteo, mas a parte interna vai ser revestida pelo endósteo. Na verdade, até aqui, os canais de Havers e os canais de Volkmann. Qual a diferença? Os canais de Havers são esses que são mais concêntricos, e os canais de Volkmann, eles são perpendiculares aos canais de Havers. O periósteo, como eu falei, ele vai ser dividido em duas camadas. A parte mais externa, tecido conjuntivo denso, não modelado, que é o periósteo fibroso. E a parte mais próxima do osso, tecido conjuntivo frouxo, que é o periósteo osteogênico. Mais uma vez, eu faço analogia da questão como eu fiz na cartilagem, que eu faço essa associação para que fique mais fácil de eu gravar. O tecido conjuntivo frouxo, ele está mais próximo do epitélio, da célula, do tecido epitelial. Então, a camada mais próxima do osso, do periósteo, é o tecido conjuntivo frouxo, mas ele tem um nome também específico, que é o periósteo osteogênico. Por que osteogênico? Porque nele vão ter as células osteoprogenitoras, que são as células que vão dar origem aos osteoblastos. E a parte mais externa do periósteo, que é o periósteo fibroso, que aí ele vai ter menor quantidade de células e mais quantidade de fibras, que é o tecido conjuntivo denso, não modelado, como é uma característica dos dois tipos de tecido conjuntivo denso. É importante saber isso. E como eu tinha começado a falar também, os tipos de tecido ósseo. Existe a classificação macroscópica, que é a divisão entre tecido ósseo compacto e tecido ósseo esponjoso. Histologicamente é a mesma coisa, mas o tecido ósseo compacto, ele não tem cavidades visíveis. Onde é que ele é encontrado? Na camada superficial das epífises e diáfises dos ossos longos. Então, lembrando, nas epífises, deixa eu ir para essa imagem aqui, que é um osso longo. Pronto. Então, aqui a gente tem nas epífises
E nas diáfises a gente tem osso compacto, como nessa imagem mostra aqui, é um osso compacto. Só que na epífise é só na borda. E na diáfise, nas margens, porque na parte mais interna vai ter o canal medular. Aí, voltando aqui, onde mais que a gente encontra tecido ósseo compacto? Na periferia dos ossos curtos, em geral, e nos ossos chatos, como é o caso dos ossos do crânio, a gente vai ter uma camada de osso compacto, uma camada de osso esponjoso e outra camada de osso compacto. E o tecido esponjoso, ele vai, diferente do osso compacto, ele apresenta muitas cavidades intercomunicantes. Então, ele vai ser disposto como trabéculas ou espículas. Ele é encontrado nas epífises dos ossos longos, na parte interna da diáfise, no caso no canal medular, no centro dos ossos curtos e, como eu falei, entre as faces compactas dos ossos chatos, que aí ele recebe um nome específico que chama díploe. Suas cavidades elas são preenchidas por medula óssea vermelha, que vai formar as células do sangue. Existe uma classificação histológica, mas a professora não aprofundou nessa parte, mas vou pular para a parte do tecido ósseo secundário ou maduro, que é o tecido ósseo que a gente estuda. Então, ele é formado composto por unidades estruturais denominadas ósteos, que eu tinha falado anteriormente. E esses ósteos, eles consistem em lamelas concêntricas de matriz óssea que circundam um canal central, que é o canal de Havers. Então, a gente tem aqui o canal de Havers, que é esse canal central, que ele vai ter os vasos e os nervos, e ao redor desses canais, em lamelas concêntricas, vai ter a disposição da matriz óssea e dos osteócitos. Então, é basicamente assim que se configura a organização de um osso maduro, que é o osso que a gente estuda. Essa forma de organização em lamelas concêntricas, como a gente está vendo aqui dessa forma, a gente só consegue por uma técnica de desgaste ósseo. Ou seja, a técnica de coloração por eosina e hematoxilina, ela não consegue identificar essas lamelas concêntricas, mas você desgastando diretamente o osso, você consegue ver essa organização. Então, o sistema de canalículas, que é, como eu falei, a passagem para as substâncias entre os osteócitos e os vasos sanguíneos. Aqui, a professora também não aprofundou muito, mas existem dois tipos de ossificação. Existe a ossificação intramembranosa. Essa ossificação intramembranosa, ela é formada por uma condensação de células mesenquimais que se diferenciam em osteoblastos. Ou seja, então você tem células-tronco que vão se diferenciar em osteoblastos, e esses osteoblastos vão secretando a matriz óssea, e a partir disso ele vai gerar os osteócitos. Já o outro tipo, que é a ossificação endocondral, que acredito que é importante a gente entender, a ossificação endocondral, ela é feita a partir da cartilagem, o próprio nome diz. Condro, sempre tem essa terminação condro, ela se associa à cartilagem, então é endocondral. Então, a formação de osso a partir de uma cartilagem. E qual é o melhor exemplo que a gente tem disso? É através dos discos epifisários dos ossos longos. E existem zonas bem definidas, e é importante que a gente saiba identificar essas zonas. Como é que são essas zonas da cartilagem epifisária? A gente tem aqui a zona de reserva ou a zona de repouso. Essa zona não tem nenhum tipo de proliferação celular, nem produção de matriz. Essa zona, ela é cartilagem hialina. Então, a gente percebe aqui é um desenho esquemático e do lado é um corte histológico. Então, a gente percebe aqui que são condrócitos na zona de cartilagem de reserva. E eles não estão tendo nenhum tipo de atividade, esses condrócitos estão lá paradinhos e está tudo certo. Já na zona de proliferação,
a gente vai ver que os condrócitos eles vão estar alinhados em colunas. Então, as células cartilaginosas sofrem divisão e se organizam em colunas. Então, há ativação na produção de colágeno e de outras proteínas na matriz cartilaginosa. Ainda estamos falando de cartilagem aqui. Estão os condrócitos, só que eles deixaram de estar em repouso, e aqui se chama zona de proliferação exatamente por isso, porque eles começam a se multiplicar e se organizar dessa forma em colunas. A zona de hipertrofia, as células, os condrócitos, eles não estão mais se multiplicando, como no caso da zona de proliferação, mas só que eles estão aumentando muito de tamanho, que é uma hipertrofia. Então, por isso que chama de zona de hipertrofia. A fase seguinte é a zona de cartilagem calcificada, que é, ou também conhecida como zona de calcificação. As células hipertrofiadas, elas começam a se degenerar por apoptose e a matriz cartilaginosa, ela se torna calcificada. E, por fim, a zona de ossificação, também chamada de zona de reabsorção. A zona de ossificação são as zonas mais próximas das diáfises. Então, a cartilagem calcificada em contato direto com o tecido conjuntivo da cartilagem medular, vai haver diferenciação de osteoblastos em osteócitos. Então, recapitulando, que é importante identificar essas zonas, que elas funcionam como se fossem fases. Então, tem a zona de cartilagem, que é a zona de cartilagem de reserva, ou também chamada de zona de repouso, que é a cartilagem hialina do disco epifisário. Eles não estão em atividade, a cartilagem hialina como a gente conhece. Só que depois ela vai para a zona de proliferação, em que esses condrócitos eles vão se multiplicar, eles vão se organizar em colunas, vai passar para a zona de hipertrofia, em que esses condrócitos vão começar a aumentar de tamanho. A zona de cartilagem calcificada ou zona de calcificação vai haver apoptose, ou seja, a morte programada desses condrócitos, e com essa morte programada vai haver a calcificação da matriz extracelular. E, por fim, a zona de reabsorção ou zona de ossificação, em que aí já vai ter a presença de osteoblastos, e esses osteoblastos vão amadurecer em osteócitos, como a gente conhece no processo de formação óssea, como a gente já tinha visto no início. Então, aqui no corte histológico, da mesma forma. Então, a gente vai ver a primeira fase, a zona de repouso, que aí vai ter cartilagem hialina, como a gente conhece. No 2, zona de proliferação, você vê que ela é bem grande, porque as células estão dispostas em colunas. A 3, zonas de hipertrofia, você vê que os condrócitos eles estão bastante aumentados. A 4, esses condrócitos eles sofreram apoptose e está havendo a calcificação da matriz extracelular. E o 5, você já tem a presença de osteoblastos sendo convertidos em osteócitos. É importante saber essas fases. Então, basicamente isso de ossos. Eu tinha colocado aqui também a questão de fratura. Não sei se eles vão cobrar na prova, porque eu lembro que falam no LESF de 2 horas, mas eu acredito que não, mas não sei também.